Fala rapaziada, mais um vídeo opinativo aqui no canal, opinião de torcedor com o Felipe Lombano. Vamos falar aqui do pós-jogo Corinthians 1, Bragantino 1. Finalizou agora em Itaquera, um jogo muito pegado, muito apreensivo, Corinthians perdendo e conseguiu um empate ali no finalzinho, já com o Thales Magno. O cara já chegando, metendo o gol do empate e salvando o Corinthians aí de uma derrota que poderia dificultar ainda mais a vida do Corinthians nesse Brasileirão. O empate também não é o melhor dos mundos para o Corinthians, né? Mas é melhor do que perder. Pelo menos consegue ali um pontinho e vai ser isso, vai ser ponto a ponto, porque o Campeonato Brasileiro está bem pegado. O lado bom para o Corinthians hoje, que o Fluminense perdeu do Vasco, então o Fluminense, que estava com um ritmo bom, deixa de pontuar, então fica atrás do Corinthians, então ainda fica um bolo ali que não tão difícil para o Corinthians sair da zona de rebaixamento na próxima rodada. O Corinthians ficou na 17ª posição com 21 pontos, então a mesma pontuação do Inter e do Vitória, os dois que estão fora, né? Mas a questão é que o Internacional tem seis jogos a menos, né? 6 jogos a menos que o Corinthians. Não só o Corinthians, né? Os demais clubes. O Inter só tem 16 jogos, né? O Corinthians completou o 22º. O Fluminense também tem um jogo a menos. O Cuiabá tem 2. E o Atlético Goianiense tem um jogo a menos que o Corinthians. Corinthians, dos times que estão na zona de rebaixamento, é o que está com a quantidade de jogos completa da rodada. Então liga-se sim um sinal de alerta, e não só por isso também, porque o time não apresenta bons jogos, né? O jogo de hoje mesmo foi bem complicado para o Corinthians. É incrível como o Corinthians tem dificuldade para jogar contra o Bragantino. Parece que o Bragantino tem ali uma criptonita, cara, que faz com que o Corinthians tenha uma dificuldade tremenda de jogar. Se você olhar o histórico de confronto, o Bragantino vence os 3 últimos. É uma coisa incrível, né? Como o Corinthians tem dificuldade para jogar contra o Bragantino. E no primeiro tempo, por mais que o Corinthians teve oportunidades ali para marcar o gol, o Bragantino se comportou muito bem e até fez o gol ali, acabou o primeiro tempo vencendo por 1-0 e se comportou muito bem. E no segundo tempo não tinha muito que o Corinthians fazer senão atacar. Então o Corinthians foi para cima, se lançou todo ao ataque. O Ramon, o técnico do Corinthians, ele fez tudo que pôde com o material humano que ele tem. Então ele fez as substituições ali que ele precisava fazer, encheu o Corinthians do meio para frente de jogador para tentar ali alguma coisa. Colocou o Giovani, colocou o Pedro Raul, que eu acho que com o Pedro Raul e sem Pedro Raul seria a mesma coisa, e colocou o Thales Magno. E é uma coisa que eu achei legal do Ramon, é isso, porque muitos treinadores têm essa coisa de, pô, o cara chegou, tem que se adaptar e tudo mais. O Ramon, pode ser também que pela fase do Corinthians hoje não tem como fazer muito isso de deixar o jogador adaptar, né? Porque o Corinthians está numa fase muito ruim e está numa posição no Brasileiro muito perigosa. Então o Ramon Menezes já pegou, já colocou o Thales para jogar, o cara entrou e fez o gol, que é o mais importante ali no final, o gol que garante um empate para o Corinthians e 1 ponto na tabela. E agora o Corinthians vai ter que trabalhar, porque vai ter que tirar essa vantagem,
Vamos ver aí quando tiver as rodadas do Brasileirão para tirar esses jogos a menos dos concorrentes do Corinthians, para aí sim todos ficarem com a mesma quantidade de jogos, e aí sim a gente vai conseguir tirar uma conclusão da tabela. Porque hoje o Internacional com 21 pontos, com 16 jogos, e o Corinthians com 21 pontos, com 22 jogos, é muito preocupante mesmo. Na minha opinião, o Corinthians passa muito por essa dificuldade por conta disso, da sua diretoria, por conta de tudo que envolve o clube do Corinthians. É uma bagunça administrativa. O Corinthians ele é destaques não só pelo assunto futebolístico, mas também investigativo. Isso atrapalha muito. Fora quando sai notícias de atraso de salários, atraso de direito de imagem, e aí o clube contrata, como contratou agora o Thales Magno. Aí você pega jogadores como Coronado, que ganha 2 milhões, e Pedro Raul também, que ganha muito dinheiro e é um centroavante reserva, mas que não faz diferença alguma para o time, é um cara que não consegue desenvolver. Yuri Alberto também ganha 1 milhão, enfim, e é um jogador muito limitado. Então o Corinthians paga muito para jogadores com pouca qualidade técnica e caras que não resolvem. E fora esses assuntos todos externos que acabam vazando, que querendo ou não isso atrapalha. Se vocês pegarem para dar uma olhada em entrevista de ex-jogadores, quando esse assunto é tratado, eles comentam que isso chega assim no vestiário, chega assim na parte dos atletas e querendo ou não atrapalha muito. Atrapalha o desenvolvimento dos jogadores, ainda mais quando a gente comenta que os jogadores não recebem em dia. Tem sempre um atraso salarial, então isso é muito complicado. E o Corinthians passa por isso muito pelas administrações anteriores, né? Então, infelizmente, enquanto aqui no Brasil os administradores de clubes não forem responsáveis legais pelos prejuízos que eles trazem para os clubes, vai continuar sendo essa bagunça. O Corinthians vai pagar por esses problemas administrativos que tem. E isso vai ser muito complicado. E aí acaba refletindo em todo o planejamento do clube. Porque aí acaba fazendo contratações sem pensar direito, sem ver o perfil correto de um jogador para o clube, acaba contratando o que está disponível do mercado, sem algum critério. Isso é complicado, e aí acaba colocando para jogar, e aí vai muito na sorte, né? Que nem trouxe agora o Thales Magno, colocou o cara já para jogar, e o cara fez o gol, beleza, legal. Mas se a gente for olhar, tem muito mais erros. Nem estou falando que o Thales Magno foi um acerto, entrou no jogo de hoje e acabou ajudando muito. Mas se você for pegar Coronado, que é um cara que custa muito para o clube e não entrega nada. Nem vou falar do Yuri Alberto, porque o Yuri Alberto às vezes ele tem algum lampejo assim e acaba ajudando muito o Corinthians. Mas Pedro Raul, Pedro Henrique, sabe, alguns outros jogadores que custam muito e que não entrega nada pro clube. Também tem que dar um destaque aqui também para o Hugo, goleiro, porque no final do jogo o Bragantino teve um contra-ataque ali com o Elinho, cara a cara com o Hugo, que o Bragantino poderia aumentar ali sua vantagem de 1-0, estava no 1-0 nesse momento, e aí o Elinho acabou finalizando e o Hugo fez uma grande defesa. Foi uma ótima aquisição do Corinthians. O Corinthians vem se dando muito bem com goleiros nos últimos anos, porque teve o Cássio por muitos anos, que é o maior ídolo da história do Corinthians.
o Cássio saiu da forma que saiu, entrou o Carlos Miguel, que é um baita prospecto de goleiro aí, vinha fazendo tendo um baita desempenho pelo Corinthians nos jogos em que ele esteve. Quando ele saiu do Corinthians da forma que saiu, quando entrou aquele Donelli, na minha opinião, não é um mau goleiro. Esse Donelli até parece ter futuro, esse menino. Mas não é aquele goleiro que sabe, que é diferente, igual o Carlos Miguel, igual esse Hugo vem aparecendo, sabe? O Donelli parece um bom goleiro, mas aquele goleiro mais comum, sem ter aquele diferencial. E esse Hugo chegou, não sentiu o peso da camisa, assumiu ali o gol e tá pegando muito bem e salvou mais uma vez o Corinthians hoje de ter uma derrota. E aí, assim que ele fez essa grande defesa, já na jogada seguinte de ataque do Corinthians, aí teve um bololô lá na área, a bola bate no juiz, enfim, aí o Corinthians lança uma bola na área, no bate-rebate, sobre pro Thales Magno, ele consegue finalizar bem pro gol, e aí acaba 1-1. Como eu falei, é melhor você sair com um ponto do que você sair com nenhum, porque até naquela altura, já nos acréscimos, o Corinthians estava perdendo de 1-0, então nada melhor que você conseguir empatar o jogo, conseguir um ponto, ter a sorte ali que o Fluminense também não pontuou, e aí o Corinthians continua naquela briga. Então, o Brasileirão é um campeonato muito complicado, ainda mais o segundo turno, onde as posições ali vão tomando forma, e aí a briga fica intensa, porque já começa a finalizar as Copas, em que outros clubes estão envolvidos, então eles começam a dar mais atenção ao brasileiro. Então, a tendência do segundo turno é sempre ser muito mais difícil do que o primeiro. O Corinthians ainda vai dividir atenções com a Sul-Americana, mas eu tenho certeza que para o torcedor corintiano é muito mais importante você dar atenção ao Campeonato Brasileiro para que o clube não seja rebaixado do que sonhar alguma coisa maior ali numa Sul-Americana. Claro, se o Corinthians conseguir dividir a atenção para as duas competições e conseguir sair da zona de rebaixamento do Brasileiro e ao mesmo tempo na Sul-Americana e ali passando as fases, ótimo, maravilha. Mas o que o Corinthians apresenta nos jogos vai ser muito complicado, porque já não tem time. Então imagine um elenco para você conseguir fazer essa divisão aí de duas competições. Então vai ser muito puxado para o Corinthians. E para finalizar aqui, eu queria dar um destaque para esse Garro, um meia que vem jogando muito bem pelo Corinthians, é o cara diferente, é o cara que tenta armar, que tenta fazer alguma coisa, e ele está sendo já, os adversários já perceberam que esse cara é o diferencial do Corinthians, então marcam muito ele sofre muita falta. Ele também é um baita cobrador de falta, também você vê que ele tem uma boa finalização, e aí é muito pouco para um time do tamanho que é o Corinthians, é muito pouco ter um cara só, mas você vê que ele é o diferencial desses 10 em linha, fora o goleiro que também é outro diferencial positivo para o Corinthians. Dentro de campo, o Garro é o cara que faz diferente. Vamos ver se esse Thales Magno entre, se encaixe e consiga se igualar a esse diferencial que eu comentei. Aí o Corinthians vai conseguir aí ter, não sonhos maiores, mas pelo menos uma tranquilidade de conseguir sair da zona de rebaixamento e se manter numa posição intermediária de tabela sem sofrer muita pressão nas rodadas finais. Então, vamos ver. Como eu comentei, é muito melhor você sair com um ponto do que com nenhum. Então o Corinthians foi lá, correu atrás, conseguiu um empate bacana. Agora é levantar a cabeça, trabalhar e partir para as próximas rodadas, além de o Corinthians estar nessa situação, se colocou nessa situação de observar
os seus concorrentes ali de posição de tabela, que tem jogos a menos que o Corinthians. Então essa é a minha opinião, rapaziada. Não esqueçam de comentar, sabe, interagir aqui, dar a opinião de vocês. Além disso, curtir, compartilhar e principalmente se inscrever, porque isso é importante demais, porque aqui é o canal de opinião do torcedor. Nada aqui de clubismo, todos sabem aqui que eu sou palmeirense, então podem ver pelos vídeos aí, todos lá, meu com a camisa e tudo mais, mas aqui é o canal que não tem clubismo, aqui é uma opinião séria, então sem viés clubista, entendeu? Então eu peço aqui o apoio de vocês, que vocês curtam, compartilhem, se inscrevam. É importante vocês comentarem aqui, trazer o feedback, porque eu quero ouvir vocês, é muito importante. E aí a gente vai interagindo e é muito legal isso com vocês. Então essa é a minha opinião. Vamos aí ver como que o Corinthians se comporte para os próximos jogos. E aí voltamos aqui com as análises. Então, rapaziada, obrigado. Peço mais uma vez aí que se inscrevam e curta. E aí, um ótimo final de sábado para todos.